Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Pessoal, nós vamos iniciar neste mês a unidade 2 e vamos falar sobre a Terra, nossa morada. Como vocês já podem ver no nosso primeiro slide, vem mostrando uma imagem da Terra. Então vamos iniciar o nosso conteúdo. Vamos passar para o próximo slide. Nesse conteúdo, nós vamos falar sobre o capítulo 4, Forma e Movimentos da Terra. Vocês já podem estar observando essa imagem, esse GIF, esse pequeno vídeo que mostra a Terra girando em torno do Sol. Será que movimento é esse? Nós vamos entender no decorrer da aula. Pessoal, de início, eu coloquei para vocês essa charge que está no livro de vocês e que vem dizendo assim: e quando o sol ilumina uma metade, na outra é noite. Entendeu agora? Ah, quer dizer que enquanto nesta metade do mundo a gente está acordado, na outra eles estão dormindo? É isso aí. Aí mostra as imagens, o rapazinho pensando. O que foi, Miguelito? Por que você está andando assim? Psiu. Na outra metade do mundo, as pessoas estão dormindo. O coitado não sabe que no mundo uma metade é incapaz de escutar a outra. O que vocês entenderam dessa charge? Temos aí a Mafalda ela explicando para Miguelito que quando em um lado da Terra é dia, no outro lado é noite. Aí Miguelito ficou sem saber porque ele não sabia que era assim. Então, gente, é isso que nós vamos entender. Creio que vocês já têm uma noção sobre isso, sobre os movimentos da Terra, e nós vamos falar sobre isso. Então, ele ficou sem entender. Ele achava que no outro lado da Terra seria noite, ou seja, as pessoas estavam dormindo. Então, ele não poderia fazer barulho. Mal sabia ele que a Terra é gigante. Nós vamos entender que a Terra ela é muito grande e ela faz esses movimentos que nós iremos entender a partir de agora. Primeiro, a Terra no espaço. A Terra, gente, é a nossa morada e também dos seres vivos. Onde nós moramos? No planeta Terra. Então, nós, seres humanos e todos os seres vivos, plantas, animais, moram na Terra. Nós fazemos parte, é a nossa morada, é a nossa casa. Ela orbita em torno do Sol. Gente, o Sol é uma estrela. Sem o Sol, nós não conseguiríamos viver. Não haveria vida na Terra. Então, o Sol ele é importantíssimo, imprescindível para a nossa sobrevivência. Então, a Terra, ela orbita, ou seja, ela gira, está em constante movimento em torno do Sol. O Sol e a Lua despertam muitas curiosidades. Gente, o Sol e a Lua despertam essas curiosidades. Por exemplo, antigamente as pessoas elas chamavam o Sol e a Lua de deuses, era como se fossem deuses. Então eles endeusavam a Lua e também o Sol. Né? A gente sabe que o Sol serviu de orientação, como nós vimos no primeiro mês, né? As pessoas se orientavam pelo Sol. Então o Sol e a Lua elas despertam muitas curiosidades a seu respeito. O Sol fica, gente, a cerca de 150 milhões de quilômetros da Terra. Então, essa é a distância mais ou menos exata da distância da Terra para o Sol. É muito longe mesmo. E a gente vê, né, a gente consegue sentir esse calor ainda, né, do Sol. Imagine nos planetas que são mais perto do Sol, que são mais próximos do Sol, ou seja, é muito quente, são temperaturas assim elevadíssimas, 140 graus e por aí vai. Então é muito quente. Sofremos influência da Lua. Gente, isso é um ponto muito importante, que nós sofremos muita influência da
Lua. Vamos já entender que é o astro mais próximo da Terra. Gente, a Lua é o satélite natural da Terra. Por isso que acontece as fases da Lua. Lua cheia, lua nova, crescente, minguante. E essas fases da Lua, a gente sofre muita influência. A gente tem muita influência da Lua. Como, por exemplo, que influência maior a Lua tem sobre a superfície terrestre? A força da gravidade. Quem aí já foi na praia? Alguém de vocês já foi na praia? Gente, eu não sei se vocês já perceberam, quem já foi, quem não foi, vai entender que às vezes a maré ela fica muito alta. E por que ela fica alta? Ou seja, é como se o oceano ele fosse nos engolir, fica muito próximo à água. É como se a gente, quem estiver próximo, quem já foi, vai entender que quando é pela manhã ela está bem alta, né? A maré está alta, e quando é no entardecer a maré está baixa. Ou seja, é como se o oceano ele se afastasse um pouco. E quando é de tardezinha, ela aumenta de novo. Então, isso é a influência da Lua, é a força da gravidade. E não somente a Lua. Não achem que somente a Lua tem influência, né, sobre nós, sobre, né, a superfície terrestre. Mas o Sol também tem influência. Menor, bem menor, mas também tem influência. Gente, por que essa gravidade ela não atinge nós seres humanos? Né? Porque a Lua não tem tanta influência sobre a superfície terrestre, mas sobre a parte líquida ela tem muita influência. Por isso que acontece as marés, quando as marés estão bem altas. Eu coloquei aqui também no slide uma imagem das constelações, né? Que está no livro de vocês. Eu peguei a mesma imagem, né? Que a gente pode observar, né? Várias constelações, que são os astros, né? Que a gente consegue, né? Observar. E muitas dessas constelações, elas formam desenhos, né? Se a gente for observar, a gente consegue ver muitos desenhos, né? No céu, ou seja, as constelações. Continuando, a gente vai entender agora a forma da Terra. Que forma é essa, gente? Durante muitos anos, a forma da Terra foi motivo de debates e elaboração de teorias. Na antiguidade, alguns estudiosos acreditavam que esse planeta era plano. No entanto, muitos sábios já afirmavam que a Terra apresentava um formato arredondado. Então, achavam que a Terra era totalmente plana, só que muitas pessoas inteligentes, muitos sábios, falavam que a Terra tinha o seu formato arredondado. Primeiro, vamos falar sobre essa descoberta esse grande cientista, esse grande astrônomo, esse pesquisador, né, da astrologia aí, Eratóstenes, quase não sai a palavra, Eratóstenes, no ano 3 a.C., calculou a circunferência do planeta e sua medida. Ou seja, ele calculou, gente, ele quase se aproxima. Ele quase acerta a circunferência total do planeta Terra. Ele falou que o planeta Terra tinha 39.700 quilômetros. Isso a gente vai ver, está no livro de vocês essa informação, que a Terra não tem 39.700 quilômetros, ela tem 39.900 quilômetros de circunferência. Ele se aproximou. Gente, isso 3 anos antes de Cristo. Ele já tinha uma noção. Então, é muita inteligência. Continuando, mais uma informação, mais uma pessoa muito inteligente, né? Outro astrônomo aí. Cláudio Ptolomeu. Gente, a dicção do professor está muito complicada. 100 a 170, já depois de Cristo, apresentou o sistema geocêntrico. Que sistema é esse? Ptolomeu dizia, que a Terra era o centro do universo, com todos os planetas e o Sol girando ao seu redor. Então, Ptolomeu, no ano 100 a 170 depois de Cristo, ele disse que a Terra era o centro, ou seja, a Terra estava aqui e que tinha todos os outros astros girando ao seu redor, como os outros planetas e também o Sol. A gente vai ver que esse sistema geocêntrico, como vocês podem observar aí na imagem, observem a imagem, a gente vê a Terra e nós vemos aí a Lua, que é o satélite natural da Terra, a gente vê outros planetas orbitando ao redor da Terra. Então, esse é o modelo geocêntrico. Será se é correto? Será se ele estava correto?
a gente vai ver que ele não estava correto. O modelo correto é o modelo heliocêntrico, gente. Olha aí a forma da Terra. Na metade do século XVI, Copérnico provou que os planetas, incluindo a Terra, orbitam em torno do Sol, no chamado modelo heliocêntrico. Então, gente, Copérnico ele estava totalmente correto. A Terra, gente, como os outros planetas, elas orbitam em torno do Sol. Então, nós podemos observar a imagem e a gente vê que o Sol está no centro e que os outros planetas estão todos orbitando, girando em torno dele, do Sol, que é a maior estrela. O aprimoramento das técnicas cartográficas e o desenvolvimento tecnológico foram de fundamental importância para esclarecer tal fato. Então, gente, isso é óbvio. Claro que com o aprimoramento das tecnologias, ou seja, o avanço dessas tecnologias, serviu para nós termos a certeza de esclarecer esse fato. Então, nós sabemos hoje, não esqueçam mais, o Sol fica no centro e os planetas orbitam ao redor dele. Continuando, vamos aí entender o modelo do geóide. O modelo mais exato para expressar a forma da Terra é o geóide. Então, a Terra, gente, a gente vai ver, vocês já podem estar observando a imagem que ela não é esférica, ela não é totalmente redonda. Ela é redonda, mas ela é achatada nos polos. Ela é quase esférica, mas ela é achatada nos polos. Se vocês observarem o polo norte aí na imagem e o polo sul, ela é um pouco achatada. Então, ela é redondinha, mas nos polos ela tem esse modelo achatado. Além disso, as diferenças de altitude e de profundidade não permitem também que o planeta seja exatamente redondo. Então, a altitude, a profundidade fazem com que o nosso planeta ele não seja totalmente esférico, ou seja, totalmente redondo. A gente observa a imagem, nós vemos a esfera, né, redonda, e é como se eles colocassem o planeta Terra em cima dessa esfera. Ou seja, vocês podem observar que sobra. Então, é o geóide. Ele é redondo, mas ele é achatado nos polos. Quais são os polos? Nós já estudamos. Polo Norte e Polo Sul. Continuando, vamos entender os movimentos da Terra. Gente, os movimentos da Terra eles são importantíssimos para nós entendermos por que que em um lado é noite, por que que, por exemplo, na hora que você estiver assistindo esse vídeo, se for à tarde, no momento da aula, ou seja, no momento da sua aula, nós vamos entender sobre isso, que é tarde, ou seja, está claro, é dia. Lá do outro lado do mundo, ou seja, vai ser noite, porque a Terra está girando, então um lado da Terra vai estar sendo iluminado pelo Sol, o outro lado não. Então, por isso que neste momento, se você estiver vendo esse vídeo à tarde, você vai ver que é dia, né? Obviamente, tá claro, é dia. No outro lado do mundo, né? No Japão, vai ser noite. Nós vamos entender sobre isso. Então, nós podemos observar o movimento de rotação, né? O que é o movimento de rotação? Gente, o movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno dela mesma, no seu próprio eixo. Observe a imagem, olha aí o eixozinho. A gente vê um eixo aí inclinado, né? A Terra está inclinada e a gente vê esse movimento que ela faz em torno dela mesma, ou seja, o movimento aí nesse eixo, né? Então, a gente vê que esse é o movimento de rotação, né? O giro que a Terra faz em torno dela mesma. Se imaginares que a órbita da Terra está num plano, o plano da órbita da Terra, então o eixo norte-sul, está inclinado. Observe, gente, a Terra está inclinada. Que inclinação é essa? 23 graus e 30 minutos em relação a esse plano e aponta sempre a mesma direção. Então, vai apontar sempre para a mesma direção e vai estar, né, inclinado 23 graus e 30 minutos. A Terra, gente, ela demora quanto para fazer esse giro em torno dela mesma? 23 horas, 56 minutos e 4 segundos para completar uma rotação. É chamado de dia sideral, ou seja, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos é chamado de dia sideral, ou seja,
a quantidade de horas que a Terra faz para fazer esse movimento de rotação. Com 4 minutos a mais, o tempo para a Terra dar a volta completa em torno do seu próprio eixo é, em média, 24 horas. Chamamos de dia solar. Então, quando a Terra ela gira 24 horas, né, que a gente utiliza, né, o dia tem 24 horas, a gente vai chamar de dia solar. Dia solar, quantas horas são? 24 horas. Dia sideral, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Continuando, movimento aparente do Sol. Gente, isso a gente vê direto, a gente vê sempre, é rotineiro. A gente acha que realmente é o Sol que está se movimentando, e não é o Sol, gente, é a Terra. A Terra está em constante movimento, é porque a gente não percebe. Não é o Sol, entenderam? Então, o que é esse movimento aparente do Sol? Vocês já podem estar observando o GIF, ou seja, ali, ó, a gente vê essas marquinhas aí, essa sombrazinha, como se fosse o movimento do Sol, né, sobre a Terra, e a gente vê essa imagem da praia, que quem já foi percebe demais essa imagem, vai ser muito mais fácil de compreender, e quem não foi, com certeza já viu a sombra de uma árvore, a sombra de algum objeto que ela vai mudando de acordo com que o dia vai passando. Então, o que é isso? É a impressão que temos de movimento de um objeto qualquer, em virtude da nossa posição na superfície terrestre. Então, por exemplo, o Sol está nascendo, que a gente já vai falar sobre isso também, né? Essas expressões que foram criadas, né? Nascer do Sol, pôr do Sol. Então, a gente tem a impressão que o Sol está se movimentando, e não, é a Terra que está se movimentando. Então, observando a imagem aqui desses guarda-sol aqui de praia, a gente vê que a sombra ela vai mudando de posição. Então, a gente pensa que é o movimento do Sol, e não é o Sol, é o movimento que a Terra sempre está fazendo ao redor do Sol. Então, dá essa impressão do movimento aparente do Sol. Fusos horários. Gente, creio que vocês já ouviram falar sobre isso. O que são fusos horários? São os as várias horas que existem no nosso planeta Terra. Né? Nós sabemos que a mesma hora do Brasil não é a mesma hora de outros países. Né? A gente pode compreender isso. O que são os fusos horários? São chamados também, gente, de zonas horárias. São cada um dos 24 fusos traçados por uma linha imaginária de um polo ao outro do globo terrestre. Vocês já podem estar observando a imagem. Observem a imagem, gente. A gente vê 24 fusos, 12 para o leste, 12 para o oeste, né? Para o leste, a gente vai aumentar de acordo com cada fuso, mais uma hora. Para o oeste, a gente vai diminuir uma hora. Então, vai ter para o leste -1, -2, -3, -4, até -12. Até mais 12, perdão. Para o oeste, a gente vai diminuir. Vai ser -1, -2, -3, até -12. Para leste, +1, +2, +3, observem. Para o leste, vai aumentar a hora. E para o oeste, vai diminuir essa hora. Continuando, a finalidade dessa divisão é padronizar o cálculo de tempo em todo o planeta Terra. Então, tem que ter um padrão, porque senão cada país ia adotar o horário que quisesse. Então, foi adotado para padronizar, para a gente saber o horário de determinado lugar. Então, o horário do Brasil, o horário de Brasília é um horário, o horário do Japão vai ser outro horário. Então, foi feito para padronizar, ou seja, para ficar uma coisa organizada. Como o dia tem 24 horas, convencionou-se dividir o globo em 24 fusos horários. Ou seja, tem 24 fusos horários. Você vai ver, observem aí de novo, o fuso horário aí do meio, ou seja, o meridiano de Greenwich. Vocês vão ver que está aí no zero. Observem a imagem, o zerozinho aí, ó. Então, o que está no zero aí de vermelho, bem no meio, é o meridiano de Greenwich, que vai separar para o leste. Vai ser +1, +2, até -12. E para o oeste, vai ser -1, -2, -3, até -12. Em relação ao meridiano de Greenwich, o globo terrestre tem 360, sendo 180 para leste e 180 para oeste. Então,
Esses 360 graus, né, em relação ao meridiano de Greenwich, vai ser 180 graus para leste e 180 graus para o oeste. Continuando. Pessoal, agora a gente vai falar sobre os fusos horários do Brasil. A gente falou sobre os fusos horários mundiais, né, em relação ao meridiano de Greenwich, e a gente vai ver os horários do Brasil. Nós temos 4 fusos horários no Brasil e nós vamos entender cada um deles. O primeiro fuso horário brasileiro encontra-se 2 horas atrasado em relação ao meridiano de Greenwich. Então, a gente pode observar qual é o primeiro. Esse de laranja, gente, ó, menos 2 horas, ou seja, 2 horas atrasado em relação ao meridiano de Greenwich. E em relação ao horário de Brasília, tá o quê? Adiantado 1 hora. Então, tá adiantado 1 hora em relação ao fuso horário, ao horário de Brasília. Onde é que fica esse fuso horário, gente? É nas ilhas de Fernando de Noronha, uma ilha belíssima, se não a mais bonita do Brasil, eu considero, nas ilhas de Penedo, de São Pedro e São Paulo. Então, vocês podem observar, ó, esse de laranja. Observem aí, ó, onde tem, ó, cortado só essa partezinha aí do Nordeste. Então, é o primeiro fuso horário. O segundo fuso horário é o nosso, gente, o que pega totalmente o Piauí, o que pega o horário de Brasília. Nós do Piauí utilizamos o horário de Brasília. Encontra-se 3 horas atrasado em relação ao meridiano de Greenwich e abrange a maior parte do território nacional, com totalidade no Nordeste, Sudeste, Sul, além dos estados do Pará, do Amapá, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, né? E é o horário oficial de Brasília que eu acabei de falar. Então, gente, ele está atrasado menos 3. Olha aqui, ó. 3 horas ele está atrasado em relação ao meridiano de Greenwich, o nosso horário, o horário de Brasília. Vamos observar agora os outros dois. Essa parte rosa, né, ó, menos 4 horas, a gente vai entender agora, ó. Encontra-se atrasado 4 horas, está dizendo aí, ó, a parte laranja, ó, menos 4. Então, ele está atrasado 4 horas em relação ao meridiano de Greenwich e 1 hora em relação ao horário de Brasília. 4 horas em relação ao meridiano de Greenwich e 1 hora atrasado em relação ao horário de Brasília, porque o de Brasília está menos 3. Se está 1 hora, né, atrasado, então, ó, menos 4, né? Menos 4 de menos 3, né, dá diferença de 1 hora. Essa diferença aumenta para 2 horas em relação ao horário de Brasília, nos estados de Roraima, Rondônia e Amazonas, que não adotam esse horário. Então, essa diferença ela vai aumentar 2 horas para Rondônia, Roraima e Amazonas, que não utilizam esse horário. E permanece igual, observando aí no mapa, a gente vê, ó, nós vemos Mato Grosso, ou seja, MT é Mato Grosso do Sul, ó, MS, observando o mapa, Mato Grosso do Sul é MS. Os estados que adotam o horário de verão. Então, esses estados adotam esse horário de verão e Roraima, Rondônia e Amazonas não vão adotar o horário de verão, que a gente já vai falar sobre o horário de verão. E, por último, o quarto fuso horário, gente, que só pega... O quarto fuso horário ele só vai pegar realmente o estado do Acre e um pouco do Amazonas. Encontra-se 5 horas atrasado em relação ao meridiano de Greenwich. Então, vocês observem aqui, ó, 5 horas atrasado em relação ao meridiano. Isso abrange, né, o Acre e uma parte do Amazonas, o oeste do Amazonas. Esse fuso foi extinto no ano de 2008, gente, onde a área passou a integrar o fuso -4. Então, em 2008, tinham extinguido o fuso horário, né, -5, e ele ficou pertencendo ao fuso horário 3, né, que era -4, mas foi revogado a aprovação em um referendo promulgado em 2010. Então, anularam ter que acabar com esse fuso horário -5 horas atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich, e em 2010 ele passou a voltar, estar no horário, no mesmo horário. Certo? Então, nós temos esses 4 fusos horários diferentes aí no nosso Brasil. O horário de verão, gente, uma coisa. Vocês perceberam que o horário de verão ele não tem mais? Pois é, gente. O nosso presidente Jair Bolsonaro extinguiu em 2019, ou seja, no ano atrasado, em 2019, não tem mais horário de
verão. E o que é o horário de verão? Os fusos horários podem ser afetados pelos horários de verão, uma medida adotada para economizar energia ao aproveitar melhor as horas do sol. Então, o horário de verão era uma medida para as pessoas aproveitarem mais o sol, ou seja, não gastassem, ou seja, economizassem mais a energia. O Brasil adotou esse horário em 1985, nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, ou seja, no Piauí não tinha. Né? A gente sabia que no Piauí não tinha. Quando a gente ia acompanhar as programações, né, de São Paulo, Rio de Janeiro, a gente via, né, que tinha que observar, né, porque senão você ia perder sua programação, se você não entrasse no horário certo. Então, onde se adianta o relógio em 1 hora? Então, era adiantado o relógio em 1 hora, ou seja, as coisas eram tudo mais cedo. Participam do horário de verão, né? Participavam, né? Porque não existe mais. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia e Distrito Federal. Então, participavam, só que em 2019, né? Acabou, né? Somente as regiões Norte e Nordeste não tinham o horário de verão, né? Que era o nosso caso, Piauí pertence ao Nordeste, e a região Norte, Amazonas, Amapá, não tinham o horário de verão. Vamos ler bem essa imagenzinha, essa chargezinha. Horário de verão. Oba, 1 hora a menos. Droga, 1 hora a mais. Então, gente, o horário de verão era muito complicado, porque muitas pessoas gostavam, aprovavam, mas muitas pessoas se sentiam prejudicadas, não gostavam. Então, era muito complicado, né? Agradava a uns e desagradava a outros. Então, o presidente resolveu tirar esse horário de verão. Continuando, gente, a gente entendeu, né, a rotação, né? Gente, a rotação, como eu falei, é o giro que a Terra faz em torno dela mesma, que vai, né, dizer quando vai ser dia e quando vai ser noite. Isso a gente já sabe. Agora nós vamos entender a translação, que é aquele gifzinho que eu coloquei lá no início, ou seja, o Sol no meio e a Terra girando em torno do Sol. Esse é o movimento de translação. O movimento de translação é quando a Terra dá uma volta ao redor do Sol. Ele dura o quê? Esse movimento dura o quê? 365 dias e 6 horas, ou seja, 1 ano, gente. 1 ano. Diante disso, a cada 4 anos, um dia é colocado a mais no ano, no mês de fevereiro. Quando isso ocorre, tal chamado é chamado de ano bissexto. Gente, é 365 dias e 6 horas. Né? Um ano tem 365 dias. Se tem 6 horas a mais, quando fizer 4 anos, ó, 6 horas, mais 6 horas, mais 6 horas, mais 6 horas, ou seja, 6 vezes 4, né? Vai dar um dia, vai dar 24 horas. Então, por isso que a cada 4 anos, nós temos o ano bissexto, né? Porque vai aumentar mais um dia. Se é 365 dias um ano, aumentou nessas 6 horas 4 vezes a 4 anos, a gente vai ter o ano bissexto. Esse dia a mais, a gente vai colocar em qual mês? No mês de fevereiro. Nós sabemos que o mês de fevereiro só tem 28 dias e de 4 em 4 anos, o mês de fevereiro aumenta um dia e fica com 29 dias. Gente, o movimento de translação, observem aí essa imagem. Nós temos aí o movimento de translação, ele vai, gente, fazer com que apareçam as estações do ano, gente. Olhem aí, março, nós temos aí primavera, outono, junho. No hemisfério norte vai ser o verão, no inverno vai ser no hemisfério sul. Em setembro, no hemisfério norte vai ser outono, no hemisfério sul vai ser primavera, ou seja, de um lado do mundo vai ser uma estação e do outro lado do mundo vai ser outra estação. Em dezembro, no hemisfério norte vai ser inverno e no hemisfério sul vai ser verão. Então, quando de um lado do hemisfério é inverno, no outro lado vai ser verão. Quando de um lado do hemisfério vai ser primavera, no outro vai ser outono. Então, o movimento de translação ele é responsável por isso, pelas estações do ano. Por isso que tem estações que chove, outras que é seca, outra que as árvores caem as folhas, outra que floresce tudo. Então, isso é responsável pelas estações do ano, né? Que são primavera, outono
inverno e verão. Vêm de acordo com a posição orbital do planeta em relação ao Sol. Elas ocorrem graças ao movimento que a Terra faz em torno dessa estrela. Eu acabei de falar. As estações do ano vão ser por causa de quê? Porque a Terra está girando em torno do Sol, por isso que vai ter essa mudança. Por conta da órbita, os hemisférios norte e sul sempre estarão com estações opostas. Foi o que eu acabei de falar. Por exemplo, enquanto no Brasil for verão, né, no hemisfério sul, na Espanha vai ser inverno. Em algumas áreas do planeta é mais difícil distinguir as estações do ano, como é o caso das regiões localizadas nas zonas tropicais do mundo. Que zonas tropicais são essas, gente? É o Brasil. O Brasil está na zona tropical, por isso que nós conhecemos até uma música que diz assim, moro num país tropical. O Brasil é um país tropical, ou seja, está perto da linha do Equador, entre os trópicos. Por isso que faz com que a gente não perceba muito as estações do ano, né? A gente percebe mais verão, inverno, né? A gente não percebe muito quando é primavera e quando é outono. Continuando. Aí nós temos aí, ó, cada estação, o dia que começa, o dia que termina e as características. Vocês podem estar observando aí, ó, verão, 21 de junho a 23 de setembro no hemisfério norte, 22 de dezembro a 20 de março no hemisfério sul. Aí tem as características do verão. Outono, 22 a 23 de setembro a 22 de dezembro no hemisfério norte e no hemisfério sul, 20 de março a 21 de junho. Então, gente, todas essas anotações estão no livro de vocês também, para vocês poderem dar uma olhada. Quando inicia cada estação e quando termina cada estação. Os solstícios e os equinócios, gente. Vamos entender o que são os solstícios e os equinócios. São fenômenos astronômicos relacionados ao movimento aparente do Sol. Dão início às estações do ano. A incidência dos raios solares de maneira desigual nos hemisférios marca o solstício de verão em um hemisfério e o solstício de inverno em outro. A incidência dos raios solares perpendicularmente sobre a linha do Equador faz com que dois hemisférios recebam igualmente a radiação solar. Dessa forma, marca-se o início da primavera em um dos hemisférios e o início do outono no outro. Gente, os solstícios é quando serão os fenômenos que vão dar início às estações do ano. Então, vai ter o dia que vai acontecer o solstício de verão, o solstício de inverno, o equinócio da primavera e o equinócio do outono. Então, a gente vai entender sobre isso, né? Nós temos aqui, ó, as imagens de cada estação do ano. Você pode também estar observando e vamos entender o que é o solstício e o que é o equinócio nesse exato momento, que é o que vai dar início às estações do ano. Solstício e equinócio. Equinócio é o quê? É o fenômeno onde a duração do dia é idêntica à da noite e os hemisférios norte e sul recebem a mesma quantidade de luz. O equinócio significa dias e noites iguais e só ocorre durante 2 vezes no ano, que vai ser no dia 21 de março e 23 de setembro, ou seja, só vai acontecer nesses dias, ou seja, o início das estações do ano. Entenderam? Então, o que é o equinócio? É quando o dia e a noite elas são iguais, ou seja, é quando o Sol, gente, observando aí, ele vai estar iluminando de uma mesma forma o dia, tanto o dia como a noite. E o que é o solstício? O solstício significa sol quieto. É quando o Sol se encontra mais afastado da linha do Equador. E há uma diferença maior entre o dia e a noite. Os solstícios ocorrem nos dias 21 de junho e 21 de dezembro. Então, vai ser nesses dias que vai acontecer o solstício. Ou seja, é quando o Sol, gente, ele está mais distante da linha do Equador, né? Que é a que corta, né, o mapa em 2 hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Então, quando o solstício, quando o Sol está mais distante da linha do Equador, nós vamos ter esse fenômeno chamado solstício, né? Quando o Sol ele se encontra mais afastado da linha do Equador, que serão nos dias 21 de dezembro e 21 de junho.
Então, gente, era isso, né? Um conteúdo que dava para falar muito mais, tá certo? Mas o vídeo já está muito extenso, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado do conteúdo e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!